Nós precisamos orar mais, sabe por quê? Porque o Brasil não precisa de uma intervenção militar. O Brasil precisa de uma intervenção do céu sobre a nossa nação. De uma intervenção de Deus sobre a nossa nação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 1, vamos ler 4 versículos. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você pode dar glória a Deus. Senta no seu lugar. Vou trazer uma palavra breve ao seu coração. Queria que você prestasse atenção, eu não vou demorar. Irmãos, hoje pela manhã, uma irmã da igreja me fez uma pergunta. E sobre isso eu meditei nessa pergunta. Eu pensei um pouco sobre isso. E eu achei interessante nós sentir assim do Espírito de que essa poderia ser uma palavra para compartilhar com a igreja hoje. A irmã me perguntou a respeito da intervenção militar. Algum parente dela passou um áudio para ela falando a respeito da intervenção militar, da hipótese de acontecer, de os militares tomarem o poder. Você sabe toda essa história. E ela me perguntou se havia realmente essa possibilidade, o que eu achava, se havia essa possibilidade realmente, e o que eu achava a respeito, se isso seria bom ou se isso seria ruim, né? E sinceramente, pensando assim, pelo lado humano da gente, a gente pensando apenas com a nossa humanidade, falando mais alto, quem é que não gostaria de uma intervenção na nossa nação? Quem é que não gostaria de uma intervenção que destituísse todos os 3 poderes e fizesse uma nova eleição, começar tudo do zero? Quem é que não gostaria de, no fundo, quem é que não já pensou nisso? Parece que o Brasil parece que não tem jeito, parece que só se alguém for lá derrubar tudo e fazer de novo, começar do zero. Eu sei que às vezes esses pensamentos eles passam na nossa cabeça, sabe, da gente pensar que se nós sofrêssemos uma intervenção militar e aí eles fossem destituídos todos os poderes e começar novamente, novas regras, né? Nova eleição, colocar algumas regras novas a respeito de impostos, a respeito regras novas principalmente para a classe política, que é a que mais se dá bem em tudo isso, né? Que é a classe que realmente muitos fazem da política o seu meio de vida para enricar, muitos fazem da política o seu meio para que quando alguém próximo dele ou mesmo seu parente está dentro da política, é a hora que a pessoa já pensa logo, agora eu vou aproveitar para me tirar alguma vantagem, benefício próprio. Quem é que não gostaria de ver uma reforma nesse sentido? Quem é que não gostaria de ver, pensando por esse lado, ver assim uma intervenção que viesse para começar o negócio do zero de novo, sabe? Mas, irmãos, eu sinto lhe dizer que se você olhar para a Bíblia, a gente olhando para aquilo que a Bíblia nos mostra, a gente tem outro entendimento. Porque partindo do princípio de que o poder emana do povo, nada vai adiantar você tirar os políticos. Porque
os políticos que tornarem a entrar vêm novamente do povo. E se o povo não mudar, se não houver uma mudança de mente, se não houver uma mudança de costumes, se não houver uma mudança social, cultural, se não houver uma mudança nos costumes das pessoas, se não houver uma mudança de caráter, de mente, como disse a palavra em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não houver essa renovação da mente, se não houver essa transformação da nação nesse sentido, pode haver a intervenção militar, destituir todos os políticos, começar de novo, que nada vai mudar, nada vai adiantar. Sabe por quê? Porque nós não vamos trocar políticos por anjos. Vamos trocar homens por homens. E partindo desse princípio, meu irmão, se a nação, se o povo não sofrer uma mudança, não sofrer uma transformação no seu interior, nada vai adiantar. Vai ter que, a cada 4 anos, ter uma intervenção. E eu creio que a gente agindo dessa forma, nada vai adiantar. Sabe por quê? Porque aí é aquele velho ditado, né? É trocar 6 por meia dúzia. Mas essa história, eu falo para você isso, porque essa história já aconteceu antes. Essa história de a gente pensar que destituir os maus para deixar só os bonzinhos dar certo, Deus já tentou isso. A palavra diz que na época de Noé, a nação a terra, toda a terra havia se corrompido, a tal ponto que Deus olha para a terra e Deus não vê ninguém. A palavra diz que apenas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E aquilo que nós almejamos hoje, Deus já fez. Destituiu todos os maus, acabou com os maus. A palavra de Deus diz que Deus destituiu todas as autoridades da época, todos aqueles que se achavam alguma coisa. A palavra diz que todos foram destituídos, mortos, ficando apenas Noé. Mas a palavra diz que Deus acaba com tudo, acaba com todos, mas Deus deixou apenas, novamente, o homem. Porque Noé também era homem. Noé também fazia parte da mesma matéria dos demais que foram corrompidos. E a palavra diz que não muito tempo depois, tudo começa novamente. O próprio Noé, que achou graça diante de Deus, a Bíblia diz que o próprio Noé depois vai plantar uma vinha, vai fazer vinho e vai encher a cara. E ali, um dos seus filhos, vendo o seu pai que bêbado tirou a sua roupa, ficou nu na frente dos filhos. Um dos seus filhos, vendo, começou a zombar do pai, né? Começou a julgar o pai por aquela atitude. E é na hora que uma autoridade erra, é que as pessoas são provadas na sua fidelidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Não julgue aquilo que não lhe compete. Amém? O filho de Noé começou a querer julgar o erro do pai. A palavra diz que quando o pai ficou bom, levanta e libera uma palavra de maldição sobre ele. Começa tudo novamente. Filho contra pai, pai contra filho. Aquela confusão que você vê no nosso dia a dia. Ao ponto que chegou aonde chegou hoje. Então o que nós precisamos é nada mais do que uma transformação social, cultural, de valores, conceitos e costumes. Se não, irmãos, é somente uma questão de tempo e tudo volta como era novamente. Respondendo a pergunta da irmã, não sou a favor de uma intervenção militar, porque não vai mudar nada significativamente. E sou a favor da igreja se posicionar e começar a dar o exemplo e viver esse evangelho de forma que influencie as pessoas a mudarem. De forma que influencie as pessoas a transformarem as suas mentes, porque está vendo o exemplo. Porque está vendo a transformação por meio de pessoas que já estão fazendo isso, dando exemplo. Então, a gente, olhando por esse ponto de vista, nós precisamos compreender que nada muda se nós não mudarmos.
Por quê? Porque na próxima política, vamos dizer assim, as pessoas vão fazer a mesma coisa. Nós colocamos políticos novos, políticos bons, políticos honestos, mas se o povo não mudou, logo o povo vai tentar extorquir novamente o político. E o político novamente vai tornar, ou roubar os cofres públicos para dar os benefícios para aqueles que estão atrás deles pedindo. Sabe? Por isso, se não houver uma mudança em nós, na nação, nas pessoas, nos indivíduos, se não houver uma mudança nas nossas vidas, pode trocar todos os políticos, não vai adiantar nada. Por quê? Porque os políticos vêm novamente de nós, surgem de nós, sabe? E qual é a solução então, pastor? A solução é Deus. Porque a palavra de Deus diz que bendita, feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não fala que bem-aventurada é a nação que tem um rei bom, que tem um prefeito, que tem um presidente. Não, a palavra diz bendita, feliz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cujos valores dessa nação vêm do Senhor, cujas pessoas que vivem em tal nação temem ao Senhor e vivem em prol da palavra do Senhor. Do contrário, não muda nada, irmãos. Do contrário, não há transformação. Do contrário, não há mudança. Olha o que Paulo diz a Timóteo aí. Ele diz: Timóteo, eu admoesto você que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. O papel da igreja, o papel nosso como igreja é orar por todas as pessoas, inclusive pelos maus. Inclusive por aqueles que às vezes estão fazendo algo que nos prejudica. Ele diz: orai, intercedei, fazei súplicas e ações de graça por todos os homens. Ele diz mais: pelos reis, na época havia os impérios, os reis, e por todos aqueles que estão em eminência, exercendo algum tipo de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, aqui a palavra transfere para nós como igreja uma responsabilidade, de nós sermos os intercessores da nossa nação, sermos aquele que está suplicando pela nossa nação, pelo nosso povo. Aí a palavra continua dizendo o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, e que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, nós estamos começando como igreja, principalmente, nós estamos começando a compreender que a solução não está aqui. Amém? Eu percebo assim que a gente, como igreja, está começando a cair a ficha de que a solução para os problemas sociais de uma nação não vai acontecer nas mãos, não vai vir de um homem. Nós estamos começando como igreja a perceber que a solução ela vem do alto. Eu tenho falado esses dias aqui, seguidamente, Falei na quarta-feira passada a respeito de que nós que somos cristãos compreendemos e já vivemos essa compreensão de que nós não vivemos apenas debaixo de decretos humanos, nós já vivemos debaixo do decreto dos céus que foi liberado sobre as nossas vidas. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele estava finalizando ali aquele momento para entregar o seu espírito, antes de morrer ele disse algo, ele disse: está consumado. Ou seja, está terminado, está pago o preço. Ali já foi decretado, já foi liberada a palavra sobre as nossas vidas. Não posso deixar de falar, lembrei aqui, os irmãos aí, até ontem o Zé Roberto comentou aqui na igreja, e aí eu cheguei em casa, uma irmã
nova na igreja me perguntar sobre isso. A questão lá eu tenho falado aqui repetidas vezes, irmãos, nessa hora é a hora que surge tanta gente falando em nome de Deus. É porque Deus me mostrou, porque Deus falou, é porque Deus fez isso, porque Deus me revelou, porque é tantos reveladores que aparecem nessa hora que ninguém revelou nada antes de acontecer. Mas na hora que acontece, todo mundo revela. Aí lá vai a profetada do momento. Alguém vai dizer para as pessoas procurarem, mostrou para ela que esse fio de cabelo você vai achar dentro da sua Bíblia e você vai colocar dentro de um copo de água e vai beber, porque se você fizer isso, é o antídoto contra o coronavírus. Pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, eu me dei uma vontade lá em casa só de procurar numa que estava novinha. Eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou estar quebrando um princípio. Queridos, já foi liberada a palavra sobre a sua vida, já foi decretada sobre a sua vida, já foi liberada a palavra sobre a sua vida. Você não precisa. Deus faz alguma coisa para mim crer que eu vou ser livre desse mal. Eu vou dar um sinal, um fio de cabelo. Pelo amor de Deus, irmão, você já tem uma palavra sobre a sua vida que já foi liberada, está consumado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas você não será atingido. Você precisa de mais o que para você crer? Então a gente precisa crer na palavra, não é em falácias humanas, não são nessas coisas que mudam a nossa vida. Então, a gente, como igreja, nós estamos começando a cair a ficha de que a solução das coisas vem do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente ora a Deus, mas ainda com aquela esperança aqui. Eu creio que, irmãos, nós, desde quando essa coisa toda começou, eu sempre orei a Deus, pedindo assim que Deus voltasse atrás do seu coração, que Deus fizesse, mas eu sempre orava e pedia uma coisa para Deus: Deus, no teu tempo, porque eu sei que tudo isso tem a ver também com o tratar de Deus na igreja. Eu sei que toda essa situação também tem a ver com a forma de Deus estar tratando as nossas vidas. Então, a gente está começando a perceber lentamente de que nós precisamos orar mais pela nossa nação, nós precisamos orar mais pelo nosso Brasil, nós precisamos orar mais pela igreja, nós precisamos orar mais, sabe por quê? Porque o Brasil não precisa de uma intervenção militar, o Brasil precisa de uma intervenção do céu sobre a nossa nação, de uma intervenção de Deus sobre a nossa nação. Então, isso acontece como, pastor? Simples. Quando um avivamento tocar a terra, muita coisa vai mudar. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias proféticos. Nós estamos vivendo dias de cumprimento de profecias muito importantes para a nossa vida. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, verso 17, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esses dias, irmão, de cumprimento de profecias importantes para a nossa vida. Sabe? Então, um avivamento pode transformar uma nação. Se você pegar todas as nações que sofreram um avivamento, que vivenciaram um avivamento, você vai ver uma transformação social em tal nação. Avivamento que aconteceu no século XIX, nos países da Europa, a palavra diz que chegou ao ponto de os magistrados não terem crimes para julgar, porque não havia criminalidade. 12 homens que foram avivados pelo Espírito, a palavra diz que eles alvoroçaram o mundo. Não tinha telefone celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. 12 homens, a palavra diz que alvoroçaram o mundo. Chegou até nós hoje, esse alvoroço daqueles 12 homens. Por quê? Porque um avivamento pode transformar uma nação socialmente falando. Sabe, a gente precisa orar pedindo que Deus venha trazer um avivamento sobre a nossa nação. Infelizmente,
É triste, porque muitas pessoas, quando falam em avivamento, parece que está falando uma coisa que ela não sabe nem o que é. Nós precisamos buscar um avivamento para a nossa vida. Avivamento não fala apenas de barulho. Avivamento fala de transformação de caráter, transformação de mente, de renovação de princípios. Avivamento fala de tudo isso. Então, a palavra diz que Deus, a vontade de Deus, no versículo 4 aí, é que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. O texto fala também do papel da igreja como intercessora, o papel da igreja como alguém que deve estar intercedendo pelas autoridades, intercedendo pela nação, intercedendo por aqueles que estão em eminência, e que toda a autoridade ela vem de Deus. Já disse Paulo aos Romanos. Toda autoridade ela vem de Deus. É por isso que você nunca deve levantar a sua voz para falar de autoridade. Você deve orar, porque toda autoridade não é uma pessoa, autoridade é um princípio. Então, uma pessoa que está revestida de um princípio de autoridade, de algo que foi colocado sobre ela, é o princípio da autoridade que foi colocado sobre ela. Você tem que respeitar. A gente confunde muito isso, irmãos. Quando alguém que é autoridade erra perto da gente, a gente confunde muito, pensa que a gente está criticando, né, porque a pessoa... Não, você tem que respeitar porque ela está revestida de autoridade. Você tem que orar por tal pessoa. Amém? Oremos. Comece na nossa casa. Oremos pelos nossos pais. Pastor, meu pai é cheio de erro. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Ore pelas autoridades da cidade, pelo prefeito, vereadores. Ore pelos deputados, pelos senadores. Ore pelo presidente. Nós precisamos fazer isso. A palavra diz: orai pelo rei e por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Sabe, irmãos? Então, esse texto fala desse papel nosso, de sermos intercessores. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho dificuldade. Porque, irmãos, entenda uma coisa. A gente rejeitou um dia o governo de Deus. O ser humano, o povo de Deus principalmente, era liderado por Deus, literalmente por Deus. Um dia o povo vai dizer assim: não, nós não queremos mais ser governado por Deus, nós queremos um governo aqui, da terra. E essa é a consequência de tudo isso. Agora, a gente, talvez você fale: pastor, eu não tenho dificuldade de obedecer Deus. Se fosse eu, não teria escolhido um governo humano. Sim. E por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de obedecer os princípios da palavra? Então a gente, nesse aspecto, irmão, a gente é tudo igual. Então o texto está dizendo algo muito importante aqui, que é que Deus quer que todos sejam salvos. Preste atenção nisso aqui. Deus está falando aqui, o texto está falando aqui que Deus vai salvar todos? Não. Fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não está dizendo que todos vão ser salvos. Até porque o próprio Cristo já disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas a palavra diz que a vontade de Deus, é o querer de Deus, de que todos sejam salvos. Mas Deus deu ao homem um negócio chamado livre-arbítrio. Ou seja, Deus, ele é soberano em tudo e em todos. Mas Deus nos fez soberanos sobre nós mesmos. Ou seja, as suas escolhas, decisões, você é soberano sobre isso. Deus não interfere nas suas escolhas, em raras exceções. Se fosse assim, irmãos, Deus impediria, às vezes, de um assassino matar uma pessoa inocente. Se fosse assim, Deus usaria essa soberania dele para impedir o exemplo de Caim quando matou Abel. Deus é soberano, mas você também recebeu o direito de ser soberano sobre as suas escolhas. Você amanhã não pode reclamar e dizer: Deus, por que é que eu estou vivendo isso? Toda a sua vida são fruto das suas próprias escolhas. Quem compreende, diga amém. Então,
A gente, olhando para esse texto, nós compreendemos quantas coisas boas Deus quer para mim e para você, mas não vai acontecer. Você pode dizer misericórdia? Quantas coisas boas Deus quer para mim e quer para você, mas elas não vão acontecer. Sabe por quê? Porque Deus quer, mas às vezes a gente não quer. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que nós começamos às vezes a pensar que a nossa vontade, ela é melhor do que a de Deus. É como um filho que começa a se rebelar contra o pai, porque o pai às vezes tenta colocar ele naquele, não, mas eu quero, a minha vontade, os meus desejos são melhores para mim. Vai, quebra a cara, depois volta. Por quê? Porque o desejo do pai sempre é melhor para o filho. Querido, entenda uma coisa. A palavra de Deus diz, em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha essa palavra de Deus. Deus fala assim, eu é que sei. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, é porque você não sabe o que passa na minha cabeça ao teu respeito. Talvez você abra mão dos meus planos para você. Talvez você não quer viver os meus planos. Por quê? Porque você não sabe o que passa na minha cabeça. E por que você não sabe o que passa na minha cabeça? Porque você não preocupa com isso. A preocupação da gente, às vezes, é apenas com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo, com o nosso próprio eu, sabe? Então, Deus diz, olha, eu é que sei, os pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Entenda uma coisa, maldade não tem a ver com Deus. A palavra diz que o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus que quer nos ver andar em águas tranquilas, é um Deus que quer nos dar descanso. Maldade não tem a ver com Deus. A palavra diz, os pensamentos que passam na mente de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Aí ele termina dizendo o seguinte, para nos dar o fim que você deseja. Olha só, nós queremos chegar no fim que a gente deseja. Isso aí a palavra diz aqui, ó. Eu quero, os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, na minha cabeça, são pensamentos de paz, de bondade, para te dar aquilo que você mesmo quer. Só que você está usando os meios errados para chegar nos fins. Irmãos, os fins não justificam os meios. E a palavra diz que Deus quer nos levar ao fim que nós mesmos almejamos, nós mesmos sonhamos. Deus quer realizar, em outras palavras, os teus sonhos. Em outras palavras, Deus quer nos levar a vivenciar o desejo do nosso coração. É lógico que todos, não são todos. E aí, a gente, infelizmente, a nossa grande diferença uns dos outros é, todos nós queremos a mesma coisa, ser feliz. Não é? Mas, infelizmente, cada um tem o seu meio para buscar a felicidade. E aqui é onde está o problema, porque os fins nunca vão justificar os meios. Eu quero ser feliz, então eu vou trair a minha esposa. Meu Deus. Eu quero ser feliz, então agora eu vou me corromper, eu vou me vender. Não. Deus é o meio que nos leva ao fim desejado. Eu vou dizer novamente, parece que você não compreendeu. Deus é o meio que nos leva ao fim que o nosso coração deseja. A palavra diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que você está esperando um dia viver. Já diz a palavra em Eclesiastes, né? Que melhor é o fim de uma coisa do que o princípio delas. Vamos esse texto, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o fim que Deus quer nos levar é um final de bênção, um final onde nós possamos viver os nossos sonhos. Então, felicidade, querido, não é um lugar que você vai chegar. Felicidade é como e com quem você vai. Eu tenho algo no meu coração,
tento buscar isso para minha vida, já estou encerrando. Eu não vivo, irmão, procuro não viver uma fé que consiste em buscar um lugar. Olha só, isso aqui é muito interessante. Deus falava comigo essas coisas, algo esses dias a respeito disso. A gente até vem para a igreja por esse motivo, e Deus usa isso como um anzol para fisgar você. Nós até vimos para a igreja, às vezes, pela recompensa que Deus pode nos dar. Qual é a recompensa? Salvação, vida eterna, vida boa aqui na terra, perdão dos pecados, né, transformação da sua vida. Isso são recompensas. Sabe? Mas eu tenho procurado compreender e colocar isso no meu coração, de que a gente não deve viver uma fé que consista em uma recompensa, mas precisamos viver uma fé que consiste em corresponder um amor que uma pessoa tem por nós. Quando você vive uma fé que consiste na recompensa, você pode, às vezes, ver a sua fé falhar, porque vai ter hora que você não vai ver isso acontecer. Mas quando você compreende que a tua fé deve ser em prol de você corresponder a um amor, você vai lembrar que por trás daquela recompensa toda que existe uma pessoa que te amou a tal ponto que deu a sua vida por você. E é essa fé que a gente deve ir compreendendo aos pouquinhos. Quando você está na igreja, você vai compreendendo isso aos pouquinhos. Porque você pode até vir para a igreja, porque você de repente não tem aquele conhecimento todo da palavra, e você às vezes vem pelo convite que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar. Isso é bom, e Deus usa isso para atrair as pessoas até Ele, porque isso é bom. Mas a nossa fé deve consistir em corresponder a um amor que foi derramado nos nossos corações, a tal ponto de que alguém morreu por nós. Então, há uma recompensa toda de Deus te guardar, de Deus te abençoar, de Deus te fazer prosperar. Tudo isso existe e é bênção. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é nos sustentar com o que há de melhor. A palavra de Deus diz em João 10 que Ele quer nos dar vida e vida em abundância, em todos os sentidos. Mas há alguém por trás de toda essa recompensa. Sabe por que o filho pródigo, quando sai de casa, o pai não faz nada para segurar ele? Porque o filho pródigo estava valorizando mais a herança, a recompensa, do que o pai. Quando o filho voltou para casa, o que ele falou? Pai, me aceita como um dos teus trabalhadores. Eu não quero mais nem o direito de ser chamado de filho. Não estou exigindo nada. Ou seja, eu voltei compreendendo de que o maior bem que eu possa ter não é a casa, não são os bens, não é a herança. O maior bem que tem dentro dessa casa é o pai. Quando o filho volta compreendendo que por trás da herança, por trás da recompensa, por trás da bênção, existia uma pessoa, existia um amor grandioso por ele. Nós precisamos vivenciar isso, meu irmão. A nossa fé não deve consistir numa recompensa. A nossa fé deve consistir em nós correspondermos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Amém?